No dia 8 de maio de 1939, quando iniciava-se a Segunda Guerra Mundial, um momento delicado de conflitos, nascia na Itália, em um povoado de Massa, município de Tuano, uma criança que trouxe felicidade a muita gente. Seu nome era Pietro Sassatelli, filho de Dionísio Sassatelli, que trabalhava como agricultor, e Carla Gualtieri, que além de ajudar na roça, trabalhava também em casa cuidando dos seus filhos. Quando ainda cursava a 4ª série, teve seu primeiro contato com a ordem dominicana, a partir da fala de Frei Mazzini, em uma missa de domingo que se realizava na paróquia São Miguel Arcanjo de Massa. Com 12 anos, Pietro foi estudar no seminário menor e na escola apostólica dominicana, na cidade de Bérgamo, na região da Lombardia. Um percurso que desenvolveu cada vez mais sua vocação e seu chamado à vida religiosa e ao sacerdócio. Em 1957, pouco antes de seu noviciado, Pietro recebe em uma cerimônia de vestição o nome religioso de Frei Marcos. Em Bolonha, na Itália, Frei Marcos terminou seu curso de teologia e recebe sua ordenação há exatos 50 anos atrás, no dia 9 de julho de 1966. Em novembro de 1967, a Europa presenteia a América Latina, especificamente o Brasil, com um profeta, Frei Marcos Sassatelli, que parte determinado ao seu chamado à missão. Iluminado pelo tão recente Concílio Vaticano II, que propõe uma igreja destinada aos mais empobrecidos e excluídos, Frei Marcos ficou um tempinho acostumando-se na cidade de São Paulo e estudava ainda mais sobre a reforma do concílio. Continuando sua trajetória, em 1969, Frei Marcos deixa a paróquia Sagrada Família em São Paulo e vai para o convento São Judas Tadeu, em Goiânia. Participou da assessoria da Pastoral Juventude na Arquidiocese de Goiânia. Assumiu compromissos na comunidade do Parque Amazônia e nessa comunidade residiu com a população, ajudou a estruturar o setor e o centro comunitário. Foi vigário da comunidade Cristo Ressuscitado. Foi professor de ética profissional e de teologia na Universidade Católica de Goiás. Lecionou também no IFTEG, no Seminário Santa Cruz, na Escola de Teologia da Diocese de Goiás e na Universidade Federal de Goiás. Aposentou-se e foi presidente da Sociedade Goiana de Cultura. Seu trabalho e esforço cotidiano sempre foi muito notável. Frei Marcos, envolvido então no fruto do Concílio Vaticano II, sempre motivando as comunidades eclesiais de base. Uma de suas lutas mais marcantes, que comprovam ainda mais seu segmento profético, foi a experiência de Frei Marcos no bairro Parque Oeste Industrial, onde houve, por ausência de políticas públicas para a moradia, levou-se a uma tragédia inesquecível, covardemente realizada pela Polícia Militar do Estado de Goiás, deixando 2 mortos, um paraplégico e 14 feridos, além de muita violência na desocupação. Agora, outra coisa, só lá no rosto, fácil, rapidinho. A chamada Operação Inquietação e Operação Triunfo. Foi muito falado aqui já. Eu acho que realmente essas operações foram operações de guerra, nazistas, que não tem nada a invejar do Irã, nada. Eu acompanhei, eu vi de perto, inclusive numa dessas operações de inquietação numa madrugada, e depois, quem tanto invoca a lei, é legal, pergunto para os juristas, é legal incomodar crianças, mulheres, de madrugada, de meia-noite até 5 horas da madrugada, é legal isso? Para quem defende a lei? É legal? Eu conheci, assim, mesmo o Frei Marcos em 2005, né? Porque antes eu conhecia ele aí de algumas lutas e tal, mas não convivia tanto, né? Agora em 2005, na ocupação Sonho Real, e aí eu passei a conviver mais de perto com o Frei Marcos, que Frei Marcos ajudou demais a gente naquela época e ajuda até hoje. Assim, são vários momentos assim que eu lembro do Frei Marcos, né? Eu lembro do Frei Marcos que na Operação Inquietação, na madrugada, a gente ali naquela tensão toda, né? Bombas de gás, bala,
A polícia ainda ali fazendo a operação de tortura e o Frei Marcos na madrugada junto com a gente ali, de mãos dadas, dando apoio, cuidando. E depois que a gente foi expulso dali daquela ocupação, né, que a gente foi despejado, o Frei Marcos, ele continuou junto com a gente. E, na verdade, eu falo que o Frei Marcos não foi só um irmão, ele foi um pai, ele foi um irmão, ele foi um companheiro, né, que abraçou, enquanto a maioria das pessoas, né, tratava a gente como um bandido, né, como um bonde oportunista que estava ali invadindo terra dos outros. O Frei Marcos tratava a gente como seres humanos, né, via a gente com esse outro olhar. E eu passei a admirar muito o Frei Marcos. Assim, eu lembro que quando eu estava chegando em frente ao IML, para reconhecer o corpo do meu companheiro, eu lembro que o meu celular tocou, era o Frei Marcos, para falar que eu não estava sozinha, e que ele estava ali, né, estava ali à disposição para o que eu precisasse. E a partir de então, o Frei Marcos virou uma referência na minha vida, assim, referência de pessoa boa, quando eu preciso me espelhar em alguém, né, para eu seguir adiante, né, uma pessoa do bem, uma pessoa que faz o bem, eu lembro do Frei Marcos, assim. O Frei Marcos, para mim, ele é uma pessoa especial, uma pessoa diferenciada, que entendeu de fato o propósito dele aqui na Terra, a missão dele, que é cuidar de gente e fazer o bem. Depois assumiu outras atividades pastorais. Ajudou a população do assentamento JK. Eu conheci o Frei Marcos através no começo do acampamento, que a Ironilson veio para cá, ajudou nós. E a Ironilson trouxe o Frei Marcos fazer uma visita aqui, ele gostou muito da visita aqui, sempre passou a frequentar aqui, ajudar nós e fez muita coisa por nós aqui. Para mim, ele foi muita coisa aqui, porque assim, ele ajudou nós muito aqui, o que nós poderia contar com ele, tivesse o alcance dele, ele fazia, ele visitava nós, e ele trouxe muito benefício para nós assim, em termos da população, ele ajudou nós demais aqui. E o Frei Marcos foi o primeiro a ajudar a gente, tipo assim, veio junto com o Eronil e falou assim, não, nós vamos lutar, vamos derrubar liminar, vamos correr atrás do que nós puder. Ele ajudou a gente a correr atrás da água, foi na Saneago com a gente, foi lá e falou mesmo a real, falou assim, não, a população precisa de água, precisa de benfeitoria lá, precisa de infraestrutura, o mínimo da infraestrutura lá que é água e luz. De tudo que eu passei, que ele sempre esteve do lado da gente, nunca abandonou. Pra mim é isso tudo, pra mim ele nunca teve a escolha de dizer assim, não, esse não. Para ele, nós somos todos iguais, todos são filhos dele. Todos são amigo, companheiro, tudo para ele nós somos. E atualmente assume a paróquia Nossa Senhora da Terra, um conjunto de 5 comunidades. Bom, eu conheci o Frei Marcos aqui, na comunidade. Ele veio participar junto com a gente, né? Então foi aí que eu conheci ele. A comunidade melhorou muito depois que ele veio participar aqui com a gente. Na época que ele veio para cá, nós não tinha padre aqui. Era só as meninas que celebravam, né? Assim, então melhorou bastante. Ele é muito importante mesmo, a pessoa que tem muita paciência, né? Ele é uma pessoa dá muita liberdade para nós, assim, deixa nós à vontade, a gente não fica nervosa de servir junto com ele. Bom, como você estava perguntando, eu conheci o Frei Marcos mais ou menos 20 anos atrás, na caminhada de igreja, principalmente no Vicariato Oeste, que ele participava, ele era o frei lá do Vicariato Oeste, e lá a gente conseguiu aprender várias coisas com ele, como participar de igreja, a trabalhar no serviço social, e isso, né, nos deu força na nossa caminhada. Conheci o Frei Marcos na reunião da forania, onde nós participávamos juntos de uma grande reunião que acontecia na Forania Alto da Poeira. 18 de dezembro de 2007, quando a comunidade Nossa Senhora da Terra se torna paróquia Nossa Senhora da Terra, o Frei Marcos então assume a nossa paróquia e nós passamos então a ter uma convivência mais próxima com o Frei Marcos. O Marcos eu conheci porque, como eu mexo com jardinagem, ele acho que pediu para a secretária, lá no caso a Zélia, me pediu para mim fazer a limpeza, a podagem das plantas lá, um canteirinho. E quando um dia ele chegou, eu estava podando, ele chegou, me cumprimentou, eu olhei ele assim, cara, conversou
um pouco comigo, mas o pouco que ele conversou eu vi que era uma pessoa sensacional. Ele dá espaço para a gente fazer alguma pergunta. Ele manda todo mundo, quem quiser fazer sua prece em voz alta, quem quer fazer, ele tem paciência, a pessoa pode repetir muitas vezes. As crianças correm dentro da igreja, ele não se preocupa, entendeu? Eu conheci o Frei Marcos no curso de verão que eu participava e ele esteve no primeiro dia na abertura do curso. Aí, algum tempo depois, ele veio para a nossa comunidade. Logo que eu encontrei com ele, perguntei, o senhor lembra de mim? E ele falou, não, mas qual é o seu nome mesmo? E aí a gente começou a conversar e ele contou que ia ficar na nossa comunidade a partir daquele dia. E o Frei Marcos, para mim, é esse profeta que não tem medo da verdade. Não tem medo de falar o que pensa, o que quer, mas baseado em fatos reais, em coisas que têm fundamento. Então, para mim, ele é isso. Um homem justo e o verdadeiro profeta da verdade. Quando o Frei Marcos entrou aqui para a nossa comunidade, a SEBS da paróquia subiu. E o Frei Marcos é igual um esteio de ferro, uma coluna de ferro na SEBS. Sempre eu emociono com o Frei Marcos a delicadeza, a humildade que ele tem com todos, né? Ele não divide ninguém. É aquela humildade que a gente sente bem estar junto com ele. A homilia dele vale a pena, né? Então eu tenho o Frei Marcos assim, que eu não sei nem como falar. De maravilha que ele é difícil um padre do jeito do Frei Marcos, que tenha humildade, delicadeza com todas as crianças ou mais velhos, né? Ele é delicado. E o Frei Marcos, em 2004, quando vim em Goiânia com a irmã Joana, que buscávamos um lugar para abrir uma nova casa fora do Mato Grosso, porque necessitávamos estudar. E naquele tempo o Frei Marcos nos indicou o Parque Anguera, mas depois tínhamos que esperar um tempo mais e não deu certo. E quando foi em 2008, o Frei Marcos nos trouxe ao bairro Floresta, não? Nos trouxe aqui, veio a irmã Maria do Rosário, irmã Mercedes, irmã Ana Viviana e eu. Foi onde conhecemos essa comunidade também, e aí passamos a conviver com o Frei Marcos e realmente conhecê-lo como pessoa, como ser humano que é. Antes de tudo, é bom lembrar que a convivência entre nós da vida religiosa consagrada, ela se dá de várias formas. Aliás, a possibilidade de se dar de várias formas. Uma delas é a convivência enquanto residência, enquanto morar juntos. Outra delas é a convivência na missão, no apostolado, junto ao trabalho pastoral. Eu tenho, aliás, a graça de ter conhecido o Frei Marcos já desde os anos 80, quando eu chegava de São Paulo para morar em Goiânia e ele era pároco no Parque Amazonas, sempre aqui em Goiânia. Depois, a nossa convivência, eu diria assim, foi sempre em três perspectivas. A convivência missionária e pastoral, a convivência enquanto residência e a convivência enquanto frades da mesma congregação, da mesma ordem dominicana. Como é o Frei Marcos no dia a dia? O Marcos, antes de tudo, eu penso que para falar do Frei Marcos, para responder essa questão, a mais importante é a partir de qual ângulo a gente vai conversar. Eu penso que, dada a finalidade e o contexto dessa nossa conversa, eu gostaria de tratá-la enquanto Frei Marcos, enquanto, eu diria assim, promotor e facilitador da Igreja em Saída. A Igreja em Saída, que é a igreja promovida pelo próprio Evangelho e defendida publicamente pelo nosso querido Papa Francisco hoje. O Frei Marcos
é aquele homem que procura estar muito vinculado e preocupado com a vida dos pobres, dentro e fora da nossa casa, dentro e fora do convento. Ora, preocupar-se com o Evangelho, preocupar-se com o Evangelho na perspectiva dos pobres, é uma coisa muito divina, é uma coisa muito humana. E por ser tão humana, ela é divina. Frei Marcos é um grande defensor dos direitos humanos, direito das pessoas. Isso também ele é dentro de casa. O Frei Marcos é uma pessoa de convivência normal, enquanto ser humano, enquanto membro da nossa comunidade. Ele é muito assíduo nos momentos comunitários, porque uma comunidade religiosa ela é composta de várias, digamos assim, várias perspectivas. Uma delas são os valores e os compromissos comunitários, horários de oração, horários de refeição, horários de celebração, reuniões periódicas. Isso tudo ele testemunha ser como enquanto religioso. Bom, eu conheci o Frei Marcos num período assim, bem que a gente estava recém-chegado aqui em Goiânia, né? Nós não conhecíamos nada, nem ninguém, meu marido desempregado. Aí eu fui morar na Avenida Pasteur, no Parque Anhanguera. Aí lá eu fui para a missa e conheci ele. Me foi apresentar. A ministra Edna me apresentou para ele, né? Isso foi em 2002. 2002. Foi quando eu conheci ele. Ele é uma pessoa que acolhe, né? Independente de qualquer coisa. Eu gostava do comportamento dele porque ele não se colocava como padre. Ele se fazia um membro daquela comunidade. Uma palavra que melhor define quem é o Frei Marcos para o senhor. Uma pessoa ocupada e preocupada em defender as causas estruturais das injustiças. O Frei Marcos quer dizer o seguinte, ele é uma pessoa muito humilde, muito tipo assim, amoroso, tem amor. Você vê que o amor nele transparece, entendeu? O Frei Marcos, para mim, ele é uma pessoa amiga. Catedrática, culta, bondosa, olha sempre não para ele olha para as pessoas. São várias, né? Então eu vou citar uma que eu acredito bastante, que é a sua sapiência, a sua sabedoria. Chega aqui, ele não sai daqui sem cumprimentar a gente, nem despedir da gente, entendeu? Ele sai daqui, quando ele chega, ele é o primeiro a cumprimentar a gente. Chega ali, nós podemos estar ensaiando, pega a mão de cada um, esteja ele tocando ou não. Frei Marcos, um amor. A palavra que define o Frei Marcos é irmão. Seria impossível narrar tantas ações proféticas da história do Frei Marcos. E quantas pessoas gostariam de agradecer por tê-lo conhecido, por ter alguém para lutar pelos sem voz, excluídos e marginalizados, pelas causas e direitos do povo, pela omissão e a injustiça dos poderosos. Dá para ele a recompensa que ele já fez. 50 anos casados. Eu desejo para o senhor que o senhor tenha muitos anos de vida junto com nós nessa paróquia Nossa Senhora da Terra. Nós, as Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, queremos desejar para você nessa data muitas felicidades, muita força, muita persistência como você tem, não? Que queremos desejar que você continue alimentando essa santa indignação que você traz no peito, para ajudar que você continue alimentando esse desejo grande de ajudar ao povo aqui, principalmente da periferia. Não consigo esquecer do Frei Marcos nas minhas orações. Assim, eu sempre oro, e quando eu lembro do Frei, eu oro para que o Senhor multiplique os dias de vida dele na terra, para que ele tenha vida longa e com saúde. Frei, eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo. Uma grande mensagem para a gente e para ele. Ora, ser fiel no presbitério, no presbiterato, enquanto padre, junto à opção diretamente vinculada ao povo pobre, a mensagem principal que eu deixo é saúde
primeiro, cuidar da própria saúde. Frei Marcos é um pouco relaxado na sua própria saúde, cuidar da saúde dele para ajudar com que as outras pessoas sejam também potencializadas, tanto a saúde quanto as condições humanas e humanitárias em geral. Que o Senhor continue sempre sendo essa pessoa amorosa, carinhosa e que todos nós gostamos. E que Deus abençoe ele, que ele seja essa pessoa maravilhosa que ele sempre foi, um homem que ensina o verdadeiro valor da vida para os cristãos. E continue a sua caminhada, que é muito linda. Poucas pessoas têm esse ímpeto que você tem. Que o Senhor continue assim, sendo justo e sendo homem do povo, o profeta no meio do povo. Caro Frei Marcos, mesmo estando longe fisicamente, quero me fazer presente nesta celebração, porque eu também quero agradecer a Deus e celebrar contigo pela maturidade de sua entrega. Celebro porque Deus sempre segurou sua mão, Frei, na luta do povo que lhe foi confiado. Boa noite, querido Frei Marcos. Eu gostaria muito de estar presente pessoalmente nesta ocasião tão importante que estamos aproveitando para celebrar o jubileu do seu sacerdócio. Me alegro e celebro essa data contigo, mesmo aqui à distância, mas sem dúvida unida com todas as comunidades que se reúnem para celebrar 50 anos de total doação. Parabéns, Frei Marcos, por tantos anos de testemunho vivo, de fé, coragem e firmeza na luta. Como são belos sobre os montes os passos do que anuncia a paz, trazendo a boa nova, proclamando a salvação. Isaías 52, 7. Muito querido e estimado Frei Marcos Sassadelli, parabéns pelos seus 50 anos de sacerdote, vivido apaixonadamente por Cristo. Sacerdote fiel à palavra de Deus, atento aos clamores do povo e profeta dos nossos tempos. Eu tive a grande graça de conviver por alguns anos de perto na sua missão de administrador paroquial Nossa Senhora da Terra. Por isso, tenho santo orgulho. E hoje, minha alegria é imensa em estar celebrando ação de graças à Trindade Santa pelo seu jubileu de ouro. Unida ao povo querido dessa amada paróquia, minhas felicitações. O Senhor o escolheu e o ungiu sacerdote e profeta entre o seu povo. Meus olhos viram, meu coração sensibiliza até hoje pela sua firmeza, seu amor na defesa do povo e santidade ao administrar os sacramentos. Sempre em saída, Frei Marcos, minhas orações, sua grata e humilde serva, Irmã Gisela. Querido Frei Marcos, quero agradecer a Deus por todos esses seus anos de presença consagrada missionária em nossa família religiosa e especificamente em nossa família dominicana. Presença que se abre para o mundo e para a sociedade, prestando um grande serviço pelos direitos humanos. Quero agradecer o seu discipulado profético, fiel e sempre a serviço do reino, a partir dos mais pobres. É com muita alegria que celebramos com o Senhor este jubileu. Parabéns e muitas felicidades. Com certeza, todos os que lhe conhecem gostariam de dizer aqui o quanto és importante e o quanto essa data de hoje é significativa.
Porém, além de tantos amigos e amigas, irmãos e irmãs que se pronunciaram, seus parentes também festejam conosco esse dia de hoje, Frei Marcos. Sì, dovete dire ciao. Potete dirlo, Ciao Marco! Ciao zio, tanti auguri! Tanti auguri a tutti voi! Da tutti noi! Buon anniversario! Buon anniversario! Buon cinquantesimo! Anniversario di voi! Parabéns pelos 50 anos de profetismo e dedicação ao povo.